Vamos lá. Então, quando falamos sobre conhecimentos, suposições, crenças, lendas, aí fica as questões que relacionam algo pertencente e obscuro, distante, supersticioso, fabricado, inventado, imaginário. São maneiras que nós temos que saber colocar para cada idade. E, lógico, se eu chegar e falar, olha, isso não existe, aquilo, os jogos infantis, jogos imaginários, vai fazer parte do conhecimento e a realidade pública do próprio aluno depois que chegar a uma certa idade. É lógico que é verificável e provável que até hoje nós gostamos. Frankenstein, agora, deram a oportunidade, eu falei, Frankenstein, gostei de Frankenstein, coloquei uma maneira de falar bem objetiva sobre o Frankenstein, uma maneira de pesquisa. O Frankenstein, né, parece um quebra-cabeça, não tem como não acreditar nesse esclarecimento a Deus. O próprio homem fez ali, ainda deu certo, deu um clarão ainda de resultados que surgiram essa motricidade e ignorância. Então, tempo entendido, tempo ignorância, ou a ignorância, ou seja, tempo barbárie, tempo determinado e o tempo liberado, coloca as circunstâncias mais inferiores, mais superiores, nos coloca a patamares relacionados ao conhecimento. Entre esses modelos clássicos de várias teorias que vêm a colocar patamares que sintetizam, ou seja, algumas questões importantes que eu já estudei sobre a expressão corporal, que a expressão corporal, dança, que fala sobre o Apolo, é o deus do sol, da luz, ou seja, algumas questões, a maneira que relacionam o tipo de Pompeia que acontecia nos bastidores, essas arenas que muitas vezes nós queremos chegar até o Senado, lá diante dos homens, né? Modo de dizer, nobres, mas genuinamente falando, é difícil sair dos campos, né, que elevam a essa mente ordenada a ser ordenada. Ok? Então, é lógico, quando falamos que nota-se nessa conquista entre a divindade, o mistério, o campo místico, que o próprio corpo fala, expressa nações e nações que venham a ser, ou seja, colocado com maneiras de respeito, que nós, onde temos que chegar no passaporte para termos frequência de vida, sequências diárias de trabalho, operatividade, lazer, que eu estou falando sobre o lazer, o tempo entendido, lazer determinado, que é o tempo determinado. Isso, obviamente, para alguns é ignorância. Se você saber administrar o tempo, estudar sobre o lazer, gênero, corpo, você vai ver que há um custo que possa decair fatores importantes, incredulidades e apatias, que empurra você para baixo. E para baixo, empurrando para baixo, coloca a própria pesquisa, ou seja, entre mortes e fatalidades, ou também aumenta um êxito para pesquisar entre sussurros e medos aonde você passa, nesse planeta Terra, que relaciona onde eu estou aqui, que ele movimenta diante do Sol e outras perguntas. Portanto, o que é capacidade? O que é ser ativista? O que é ser inativista? Porque o termo inativista eu uso ali no Coleman, ligado ao Colégio Esporte e Medicina. Ativista para mim é um modo que eu posso colocar também no treinamento. Se eu coloquei você, vou colocar um treinamento ativista você, porque tem academia, uma academia aqui. São maneiras extintas e distintas de falar. A própria maneira de dizer, doutorizar a própria palavra. Nós temos que entender do início e o meio e o fim para entendermos sobre o quê? O domínio afetivo,
o domínio motor e o domínio cognitivo de importância. Essa superstição ligada à palavra é um conteúdo oculto de tabus. Por tempo agora eu comprei um perfume tabu. E eu passei perto onde eu estava, e houve um cheiro de, não da via tabuazeiro, os tabus que ocorrem até diante de nós mesmos, que fica estreito a nossa mente algumas coisas, e temos medo porque de apanhar e descrever algo que já aconteceu acidentalmente, descrever de novo, e haver um campo de ruptura que ocorre entre os aspectos proximais, entre o desejável e o indesejável. Temos que conceituar um animal racional ou irracional, entre o corpo e a sua feminilidade, o corpo e a sua masculinidade, que é uma mistura entre, que coloca projeções que vai conceituar, ou seja, a palavra educação, que é educar, ou seja, educare nossos corpos para projetar razões, racionalidade, pesquisas, que venha também sobrecarregar emoções, está ligado ao campo químico, que quantifica os meios que são, ou através, como eu já falei, meios e através dos meios, são maneiras que nós podemos ter, ou seja, ter uma maneira de colocar abrangente atrás do muro. Atrás é algo que fica oculto e que coloca uma função corporal marginalizada. Você está atrás, você ficou atrás. Aí eu sei, o rapaz pode muitas vezes nas minhas aulas, já está com os seus 30 anos, chegando aos 30, porque também já cheguei a chegar no EJA também. Aí, sempre fiquei atrás. Então, vai colocar um tipo de rótulo, vai acabar, ou seja, ameaçando a minha vida nessas correntes culturais, esses cabos de guerra. Mas entre trilhões e multidões de professores, por favor, tentam usar o contexto, interpretações, aposentados também, pensionistas, ou seja, os campos pecadores, não pecadores, doutrinários e não doutrinários. Quando eu falo pecado, parece que a culpa vem sobre nós. Essa culpologia ligada aos 7 pecados. Quando eu estava ali no teatro, ali perto de, ali em Anchieta, em Vitória, no centro de Vitória, aí eu estava participando de Supercorpos, não, mas estava falando sobre Romeu e Julieta. E o professor lá, tentei depois eu passar as questões importantes, colocar, em campo de conveniente. Agora que eu falei que eu ia parar, estava fazendo lá, Romeu e Julieta lá, conversando, até ajudando, embora ficou já exposto, a mídia já ficou exposto, já ajudei como professor de educação física, ligado ao teatro que faz parte. Desde meu primeiro período, dança, expressão da dança, teatro, polpeia. Tem uma professora que fica só rindo. Então, ao sorriso, eu sei que muitas vezes pode ser para as mulheres, nas formas assim, homens, o corpo humano, temos que ter um equilíbrio na vida, um ritmo. Sei que ela foi dançarina de balé, eu falei que o próprio bailarino que fez o balé, mas essa queda que ocorre diante de gravidades de pesquisas, que eu venho relacionar alguns fatores importantes. Primeiro, o entendimento. Temos que ter entendimento atrás. Vamos para o muro de trás. Temos que ter um entendimento determinado. Vamos para... É um processo, é uma conversa. Não é assim, não. Aqui é difícil, pessoal. Se acontecer é difícil, é melhor você ir de bicicleta ou andando, caminhando, fazendo pesquisa. Essa rotagem. Não é rota, não. Rotagem que fica implícito nas suas pesquisas e teorizações ligadas à prática e teoria, ok? Então, eu deixo esta palavra aqui hoje, ok?